pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês de novo para mais uma edição do nosso Ciclos de Estudos do LISEX. Hoje a gente vai ter a terceira aula do nosso mini curso sobre intermedialidade. Estamos aí caminhando para metade final do nosso mini curso. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as atividades. Se não tiverem ainda tido a oportunidade de ver as aulas anteriores, elas estão disponíveis no canal do YouTube do LISEX, o Grupo de Pesquisa Literatura em Campo Expandido, que é o responsável por esse projeto de extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós temos ainda 2 aulas, essa terceira que vai ser disponibilizada no dia 17 de junho e a próxima aula disponibilizada no dia 24. Espero que vocês curtam bastante essa aula, aproveitem as informações, os conhecimentos que vão ser repassados, acompanhem o nosso site, Grupo LISEX, e possam aí aproveitar tudo que a gente está trazendo aí para vocês ao longo deste ano. Deixo vocês agora com o Adeval Andrade e a Nicole, que estão acompanhando essa aula de hoje com vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros do curso Intermedialidade. Nós tivemos o primeiro encontro sobre o que é arte, o que é mídia. O segundo encontro tivemos a palestra da professora Camila Figueiredo. E hoje, no terceiro encontro, nossa proposta é falar um pouco sobre a intermedialidade e suas facetas, né? A Camila, na apresentação dela, ela trouxe muitos conceitos, né? Como vocês viram, e a gente vai procurar aqui, nessa aula, esmiuçar um pouco mais esses conceitos, né? Trazer mais alguns exemplos e tudo mais para deixar algumas coisas mais claras para vocês, né? Então, lá ela falou nas categorias da intermedialidade, né, que a Irina Rayevsky definiu lá no ano de 2005, mas como ela mesma falou, está aí pertinente até hoje, né? Então, ela divide essas categorias em combinação de mídias, referências intermediática e transposição midiática, né? Então, começando aqui na combinação de mídias, ela vai falar que existem os textos multimídia, mix mídia e intermídia, né? O Klaus Kleber, ele faz um ensaio após esse estudo da Rayevsky, e aí ele define essas questões de combinações de mídias, né? Então ele define de forma mais esmiuçada assim, o entendimento dele de cada uma dessas coisas, né? E é isso que eu pretendo trazer para vocês hoje aqui, né? Então, o Klaus Kleber ele vai falar que um texto multimídia é um texto que compõe-se de textos separáveis e separadamente coerentes, né? compostos em mídias diferentes. E aí ele ressalta que textos puramente multimídia são relativamente raros. E diante do que a gente viu, com toda a questão de mídia, da complexidade que se dá às mídias, a gente começa a imaginar que realmente seja meio difícil mesmo, né? Uma mídia que consiga ser separada, assim, né? E que continue tendo o seu sentido. Que a importância aqui é justamente essa. Existe a combinação de mídias, mas a questão é se essas mídias podem ser separadas ou não. Então, aqui eu trago como exemplo de textos multimídia, são esses textos que podem ser separados, né? E que não vão perder o seu sentido. Eu trago 2 exemplos, né? Eu trago um exemplo do livro Anjos e Demônios, do Dan Brown, que inicialmente foi escrito como forma de romance, e devido à fama que teve na época e tudo mais, né? Começaram a se fazer imagens ilustradas, justamente porque
ele traz muitos símbolos, né, no livro dele. Então, quando você vai lendo esse livro ilustrado, você vai percebendo que as ilustrações que tem ali, elas não contribuem para a narrativa, elas não contribuem para o entendimento do texto. Obviamente que ela vai dar uma certa visão daquilo que ele está definindo, né? Daquilo que ele está descrevendo no livro. Mas se você tira essas imagens, o texto continua com o mesmo entendimento que ele tinha antes. Então, em uma breve passagem aqui do livro, o Robert Langdon está conversando com outra pessoa, e essa pessoa vai e fala, né, senhor Langdon, todas as perguntas algum dia foram espirituais. Desde o princípio dos tempos, a espiritualidade e a religião preencheram as lacunas que a ciência não compreendia. O nascer e o pôr do sol eram outrora atribuídos a Hélios. Aí tem aqui a imagem de Hélios. A sua carruagem de fogo. Terremotos e maremotos deviam-se à ira de Poseidon. E aí tem Poseidon aqui a imagem também. Mas se você tira essas imagens, o texto continua tendo o mesmo significado. Outro exemplo que eu trago são ilustrações do livro, do conto O Rouxinol, de Hans Christian Andersen, que também tem aí toda a narrativa do conto e tem essas imagens ilustrativas, mas que elas não contribuem necessariamente para o entendimento da história, né? E aí, eu até trago aqui também a diferença de livro com ilustrações e livro ilustrado, né? Que também há muito até um certo tipo de confusão, que as pessoas às vezes chamam livro com ilustrações e livro ilustrado da mesma coisa, como é o caso, por exemplo, desse livro do Dan Brown, né? O livro com ilustrações é justamente esse, em que você consegue tirar as ilustrações e não afeta o entendimento do texto. Tá? Já o livro ilustrado, não. O livro ilustrado, as imagens vão contribuir de alguma forma para o entendimento do texto, ou entender o texto de outra forma por causa dessas imagens. Tá? Então, continuando ainda no texto multimídia, temos o exemplo também desse símbolo da Nike, né, dessa logomarca da Nike, que quando a gente vê aqui essa primeira imagem que tem Nike escrito em cima com o símbolo embaixo, você entende que é da marca Nike. Se você separa esses símbolos, você vai ver o nome Nike, você entende que é da Nike, e como nós já temos uma memória desse símbolo, se a gente vê ele em alguma roupa ou calçado e tudo mais, somente o símbolo sem o nome, a gente também entende ou julga que seja da Nike, né? Então, são símbolos que eles são retirados, né? No caso aqui, uma mídia textual e uma mídia visual, são separados e ainda assim eles continuam tendo sentido separadamente. Já o texto mixed media, né, ele contém signos complexos em mídias diferentes que não alcançariam a coerência ou a autossuficiência fora daquele contexto. Então, no texto mixed media, você também consegue separar as mídias, assim como no multimídia. Você consegue separar. Porém, quando você separa, o, o texto pode não continuar sendo coerente como era antes, ou ter a mesma coerência ou a mesma significação que tinha antes. E aí eu trago como exemplo um clipe musical, um clipe de uma banda qualquer. Num clipe você vai ter ali atrelado a letra da música, a melodia, que é o instrumental e o ritmo, o vídeo, né, que é outra mídia, e a performance. Então, se você assiste a um clipe apenas com o vídeo, né, sem a música tocando, vai ter outro significado. Embora você possa separar cada uma dessas coisas, você pode fazer uma análise só da letra, uma análise da performance. Porém, ele precisa de um todo, né? Então, se você separa o vídeo e assiste o vídeo sem a música, ele não tem a mesma coerência, né? Ele não tem a mesma significância que o clipe inteiro. Tá?
Então, o conceito de mix media é basicamente esse. As mídias podem ser separadas, porém elas perdem o sentido total que o artista quis passar. E aí eu trago outro exemplo, que é um livro ilustrado, adaptado do conto, do texto, na verdade, né, do texto Se os Tubarões Fossem Homens, né, do Bertolt Brecht. Esse texto foi escrito inicialmente em forma de texto, né, teve a ilustração, a tradução para o português. E qual é a contribuição, né, da ilustração nesse conto? Primeiro que tem essas imagens dessas chaminés soltando gases poluentes, a gente imagina que sejam gases poluentes. E durante esse conto, o Brecht ele vai trazendo o que é que aconteceria se os tubarões fossem homens. Então ele vai contando algumas histórias que se os tubarões fossem homens, eles alimentariam os peixes para depois comê-los, coisas que o capitalismo faz o homem fazer, né? Só um momentinho. Então, as ilustrações desse livro vão trazer um pequeno peixe vermelho que vai ficar tentando salvar esses outros. Em uma dessas imagens aqui, na terceira imagem, né, tendo as duas primeiras em cima, a terceira aqui na esquerda, tem um peixinho vermelho que está meio que tirando um do caminho ali dessa sequência de comilança, né? Então, esse peixinho, ele está fazendo a função de desviar os outros desse caminho de subserviência, né? E isso não tem no texto escrito, a presença desse peixinho, já no livro ilustrado tem. Então, se você tira esse peixinho da história, o livro ganha outro significado, né? Então, se você separar as imagens do texto, você vai ter outro significado. E aí a gente chega agora no texto intermídia, né? Ou intersemiótico, né? O Clubber vai chamar de intersemiótico, porque ele fala que nem todos os textos em que acontecem essas interseções, eles são propriamente mídias, mas sim um sistema de signos, tá? Então, no Clubber vai falar que o texto intersemiótico ou intermídia, ele recorre a dois ou mais sistemas de signos ou mídias, de uma forma tal que os aspectos visuais ou musicais, verbais, cinéticos e performativos dos seus signos se tornam inseparáveis e indissociáveis. Então, nesse caso, as mídias agora elas não podem mais ser separadas, tá? Não há uma mídia que você consiga separar ela como a gente viu na música, que dá para separar letra de melodia. Nesse caso, do texto intermídia, né, dessa subcategoria, o texto não pode ser separado. Então, aqui eu trago um poema concreto de Augusto de Campos, chamado Pluvial Fluvial, né? O pluvial que está aqui na vertical, ele vai simbolizar a chuva, né? Que o pluvial é relacionado à chuva, e o fluvial a rios. Então, ele faz aqui um jogo com essas duas palavras, indicando o pluvial na vertical simbolizando a chuva, né? Então vai ter uma mídia textual e uma mídia visual, que é esse visual da chuva, e o fluvial na horizontal, que vai remeter aos rios, tá? Então, esse é um poema que não dá para você separar, porque se você separa o pluvial do fluvial ou simplesmente coloca na horizontal como a gente escreve, né, ele vai perder o sentido de ser, ele vai perder esse sentido poético da poesia concreta, tá bom?
E aí a gente passa agora para outra subcategoria, né, que são as referências intermediáticas, né? Saindo agora da combinação de mídias, a gente agora não vai ter mais a questão de combinar mídias, mas sim de como essas mídias, as mídias referenciam outras mídias, né? Então, as referências intermediáticas, elas citam ou evocam de maneiras muito variadas e pelos mais diversos motivos e objetivos textos específicos ou qualidades genéricas de uma outra mídia. Então, aqui, trazendo um exemplo, né? Um filme que faz uma referência a uma obra literária ou a uma pintura, né? Ou quando há musicalização da literatura. E aí eu trago um exemplo aqui da personagem Tufão, que foi vivida por Murilo Benício, né, em Avenida Brasil, em que ele lia O Alienista e lia outros livros também na novela. Então, aí você tem a mídia novela fazendo uma referência à mídia romance, né? Então, uma mídia fazendo essa referência à outra. E aí é um conceito bem interessante e que não é muito conhecido, né? Se chama ecfrase, né? O clube ele vai definir a ecfrase como a representação verbal, ou seja, a, a escrita, né, verbal de um texto real ou fictício composto num sistema sígnico não verbal. Ou seja, é a representação de uma imagem em palavras, trocando em miúdos, né? Então, uma ecfrase muito famosa, sempre que alguém toca nesse conceito ou fala sobre ele, fala sobre a descrição que Homero faz do escudo de Aquiles, na Ilíada, né? E aí, como muitas pessoas que falam de ecfrase falam sobre esse escudo, eu quis trazer aqui outros exemplos, né? Então, eu trago 2 outros exemplos para também aumentar esse repertório, né, da gente. Então, eu trouxe aqui como primeiro exemplo a Ode a uma Urna Grega, do John Keats, né? E aí eu trouxe um trechinho aqui do poema dele. O poema dele tem 5 estrofes, mas aqui eu dei uma resumida. Mas para a gente entender como é que ele faz essa referência a essa urna, né? Tendo em vista que a urna grega, geralmente, e provavelmente a que ele descreveu também era assim, era uma urna pintada, né? Geralmente elas tinham um trabalho artístico pintado nelas. Pelo que eu pesquisei, não há uma imagem mesmo dessa urna, então provavelmente ele fez esse poema, mas a urna se perdeu no tempo. Eu não consegui encontrar referência sobre ela, mas nas palavras dele, a gente tem alguns trechos, né, que eu até destaquei aqui em negrito, que remetem a uma pintura dessa urna, né, dessa espécie de vaso grego, né? Então, lendo aqui para vocês, ele vai falar assim, né? É doce ouvir-se a melodia, ainda mais doce a que não foi ouvida. Não foi ouvida porque é a representação, né? Provavelmente nesse vaso tinha uma pessoa tocando algum instrumento, mas não dava para você escutar a música, obviamente por se tratar de uma pintura. E aí continua, né? Assim, ó suaves flautas, plangei, não para o ouvido sensorial, mas caras, tocai para a nossa alma as músicas sem som. Então, as músicas sem som, mais uma vez. Ó jovens sob árvores, e aqui a gente já imagina alguém embaixo de uma árvore, né? Não soltarás jamais o teu canto e nem os ramos das suas folhas. Então, não soltarás os ramos porque a pintura é estática. Ousado amante, nunca, nunca hás de beijar, embora rente do teu alvo. Não lamentes, ela assim ficará. E embora sem fruí-la, amarás para sempre essa beleza eterna. Porque a pintura
tende a ser eterno, né? Tende a ficar aí por gerações. Ditosos ramos, sim, ditosos, porque nunca irei secar, nem dar a Deus a primavera. Então, ele está descrevendo uma imagem estática que vai se perpetuar para o sempre, justamente por se tratar de uma pintura. Bom, aí nesse outro exemplo que eu trago aqui, é uma ênfase, né, que o Michel Foucault fez desse quadro de Diego Velázquez, chamado As Meninas. E aí, no livro dele, nesse livro As Palavras e as Coisas, ele faz uma descrição gigante, né, acho que dá quase umas 10 páginas de descrição. E aí eu trago um trechinho aqui para a gente ver como ele vai fazer essa descrição, essa referência, né, a esse quadro tão belo do Velázquez, né? Então ele vai colocar aqui: da direita derrama-se por uma janela invisível o puro volume de uma luz que torna visível toda a representação. Então aqui ele leva a gente a olhar para a direita da imagem, né, e ver essa luz vindo aqui de uma janela, que ele coloca como uma janela ou uma porta, e vai por toda a representação da cena, né? E à esquerda estende-se a superfície que encobre, do outro lado de sua textura demasiado visível, a representação que ela contém. Inundando a cena, a luz envolve as personagens e os espectadores, impelindo-os sobre o olhar do pintor em direção ao lugar onde seu pincel os vai representar. Esse lugar, porém, nos é recusado. Que lugar, né? O lugar da tela. A gente não sabe se já está sendo pintado, se vai começar agora, né? Então, olhamos-nos olhados pelo pintor. Então, de repente, a gente se vê sendo olhado pelo pintor nessa imagem, né? E tornados visíveis aos seus olhos pela mesma luz que nos faz ver. Então, aqui ele traz uma breve descrição, né? Então, é uma descrição belíssima também que o Foucault vai fazer desse quadro. E nisso, eu fecho aqui essas referências intermediáticas. E agora, dando sequência, a Nicole vai continuar com a parte agora de transposição midiática. Tá? Então, Nicole, com você agora. Obrigada, Deval. Vamos lá, gente. Pensando um pouquinho e dando continuidade ao nosso percurso, eu acho que é de suma importância a gente consolidar esse entendimento sobre o conceito de transposição midiática, que é um termo que ele vai quase atravessar o que são os estudos da intermedialidade e da adaptação. Aqui a gente trouxe um trechinho, uma definição da Irina Rajewski, que é uma referência absolutamente central para os estudos entre artes e intermídias. A Rajewski, ela entende que a transposição midiática ela ocorre como um processo genético de transformação em que um texto originalmente ele é composto em determinada mídia e ele é transposto e reconstruído em outro meio, mas não de uma maneira mecânica, mas essa transposição ela meio que obedece e responde às possibilidades materiais, às convenções sensoriais, culturais, estéticas de uma nova mídia de destino. Pensando desse jeito, quando a gente transpõe uma obra, não estamos simplesmente traduzindo um conteúdo, a gente está reorganizando a forma, o ritmo, a percepção, a própria experiência sensível de uma obra em si. E é exatamente nesse ponto que a gente começa a perceber que a transposição ela é neutra, ela não se replica, ela não copia, ela não simula, ela simplesmente reconstrói ou reescreve, ela atualiza e ressignifica. E pensando nisso, que a partir dessa perspectiva, a gente pode compreender que a transposição midiática, ela é, na verdade, um gesto profundamente criativo, né? Sensível e até mesmo cultural, pois a obra aprende a existir em um outro corpo, em um outro meio, em uma outra mídia, em uma outra linguagem, forma, conteúdo,
e, consequentemente, acaba provocando um receptor, que é uma outra experiência estética, outro modo de leitura, outro modo de frição. Pode passar, Deval. Quando a gente pensa nessa relação, aqui a gente tem literalmente um mapinha para entender essa ideia de transposição, que a ideia é reorganizar esse momento do sensível, que não se trata apenas de deslocar um conteúdo entre suportes, mas de reconfigurar ritmos, percepções, materialidades, experiências, etc. Quando a gente olha para esse mapa, a gente percebe que a adaptação dentro de uma perspectiva de transposição não é simplesmente linear, ela não é uma cópia direta, ela não é um decalque. E, pelo contrário, ela é um gesto de reinvenção estética, em que a obra se configura e em habitar os outros códigos, gramáticas, sensíveis, as possibilidades de materiais em outras mídias. Quando o texto se desloca, por exemplo, de um filme para um romance se converte em jogo, e quando é uma narrativa que se reencena em série, HQ ou mangá, não é simplesmente uma equivalência. Há uma operação poética, uma operação estética, que exige não apenas a tradução desse conteúdo, mas, sobretudo, uma tradução da linguagem e do regime dessa relativilização. E é por isso que, assim como a Linda Hutton fala, que a adaptação ela pode ser um Nossa Senhora, agora não vai sair a palavra. Ai, Jesus. Palimpsesto. Não saía por nada. Palimpsesto. Essa palavra é terrível. Que sobrevive à medida que se reinventa. E pensando nisso, é justamente aqui que a adaptação deixa de ser uma transposição superficial e se revela como uma prática de reinvenção radical, onde não é cópia, ela é uma outra coisa, é uma reorganização, é uma transformação e uma ressignificação. Então, pode passar, Deval. Quando a gente consolida essa ideia da transposição midiática como um gesto de reorganização, a gente pode olhar para essa estrutura e afirmar que é preciso reconhecer que essa transposição não é um simples deslocamento de conteúdos entre as mídias. Ela é uma operação profundamente cultural, poética, estética, que desestabiliza e reorganiza essas linguagens, essas experiências. E adaptar, portanto, não é reproduzir, não é copiar, é reorganizar os sentidos, é ressignificar os afetos, é reescrever memórias dentro de uma outra condição material, sensorial, simbólica, de outra mídia. Por isso, lembrando do que a Hutton fala bastante, que toda transposição ela deve ser entendida em 3 dimensões simultâneas: o produto, o processo e a recepção. O produto é tudo aquilo que se materializa como obra final, como filme, jogo, HQ, série. O processo é esse ato criativo, interceptivo, que exige uma escolha, um corte e uma tradução estética. A recepção é essa leitura palimpsestética, onde o receptor ele enxerga tanto a obra presente quanto os rastros da obra anterior. Tendo isso em vista, acho que é importante afirmar que a ideia de transpor é transformar, é fazer uma obra aprender a viver em outro corpo, em um outro ritmo, em uma outra sensorialidade. A transposição, ela revela nesse momento que existem práticas centrais da cultura contemporânea, onde as obras não apenas elas, entre muitas aspas, viajam entre si, entre várias mídias, mas elas se reescrevem e se reinventam e se tornam uma outra coisa em outras mídias. Pode passar, Deval. Pensando nisso, essa transposição midiática, e para que ela aconteça, ela ocorre num caminho um tanto rigoroso, mas também profundamente criativo, pois é um percurso que reorganiza não somente a ideia das linguagens, mas também dos sentidos e das experiências. Eu vou
fixar essa parte, que transpor não é simplesmente transportar uma história, é reimaginar a ideia de mundos em outras mídias. E aqui a gente consegue visualizar que esse processo ele é uma espécie de jornada de uma leitura da obra-fonte, uma leitura que não se limita ao enredo, mas que decifra ritmos, atmosferas, arquiteturas da obra original. E a gente começa a seguir, nesse ponto, uma análise de um novo meio, de uma nova mídia, que é um momento crucial porque toda mídia tem uma certa gramática própria e é preciso entender esses limites, essas potências, essas restrições e principalmente as possibilidades que a gente tem dentro disso. E para isso, para a gente conseguir pensar, a gente vai pensar em uma reconfiguração estética e narrativa. E a gente vai tomar como decisões fundamentais as ideias do que permanece, do que se perde, do que se transforma, e do que precisa ser criado para que assim, essa experiência se reconstrua dentro dessa lógica dessa nova mídia. E a gente começa a pensar que a criação dessa nova experiência sensorial e sensível, ela é uma obra transposta, que não é uma réplica, ela é um novo corpo, um outro tempo, é uma outra forma de experimentar aquele universo narrativo. Essa transposição seria, portanto, conseguir atravessar as linguagens da própria narrativa. É uma forma de construir pontes, de reorganizar, de abrir festas e etc. Pode passar, Deval. Pensando nisso, a gente trouxe aqui 2 exemplos, um que eu vou começar a falar agora e um a seguir. A primeira ideia, a gente está falando sobre a Divina Comédia, e para que a gente possa entender essa profundidade da transposição midiática, seria legal entender o que representa ela em termos estéticos, como eu venho fixando e falando para vocês. E um exemplo disso é quando a gente olha para a monumentabilidade da Divina Comédia, especialmente quando a gente está falando da obra Inferno, pois não é comparado um simples enredo, mas uma verdadeira tipo arquitetura poética. O Inferno de Dante ele não se afirma como um lugar físico, ele é uma construção de uma palavra, da própria palavra em si, é um espaço que ele se edifica na imaginação do leitor, nas cadências dos tercetos que são construídos, na sobreposição de alegorias, na densidade de símbolos, e o leitor não vê apenas aquele inferno, ele o imagina, ele constrói pela força do verbo. Cada círculo, cada punição, cada criatura, cada paisagem, pode ser pensado, antes de tudo, como uma operação poética, que não existe somente na linguagem, mas também na metáfora. E é por isso que a gente consegue dizer que no Inferno de Dante, ele é uma arquitetura verbal, onde o ritmo do texto organiza o espaço simbólico. E essa cartografia não apenas narra, mas também ensina a gente a imaginar o medo, a culpa e a esperança. E essa obra, ela consegue ser uma relação com o espaço, e ela é textual ao mesmo tempo, onde o tempo é a própria leitura, e onde a geografia do inferno ela pode ser moldada como poesia, pela filosofia. E pensando em todas essas relações, adaptar essa ideia do inferno não é considerado uma tarefa simples, pois traduzir toda essa arquitetura da palavra em outra linguagem, em outro corpo, em outro sensível, é uma das tarefas mais delicadas de serem abordadas. Pode seguir, Adeval. Quando a gente lê Dante, a gente lê o Inferno de Dante, a gente não está diante apenas de uma narrativa poética. A gente está pensando numa experiência sensível, onde os sentidos são radicalmente mobilizados com o intuito de construir uma arquitetura do horror, da culpa, da memória, entre outros fatores em si. Dante não descreve simplesmente os espaços do inferno, ele convoca os sentidos. E é nessa parte que eu quero, chegar com vocês. Pois o leitor ele é convidado a ouvir, a ver, sentir, imaginar o sofrimento de cada uma das almas condenadas. A paisagem ela não é apenas geográfica, ela é sensorial, simbólica e psicológica também.
E a visão vai ser atravessada por imagens grotescas, a audição é marcada por gritos, lamentos, o tato é pela percepção dessa matéria, e o Dante constrói assim essa arquitetura do sensível. Mas você deve estar se perguntando como eu vou chegar nisso e a nossa relação com a intermedialidade e com todos a ideia de transposição. É exatamente dessa complexidade sensorial que torna o processo de transposição midiática ainda mais potente e desafiador, pois o inferno ele não é apenas narrado, ele é sentido. O espaço do pecado é também um espaço de memória, da dor e do testemunho. Então, como traduzir em outro meio, no caso, spoiler a seguir, a gente vai falar do mangá, essa tessitura de sensações, de signos e de atmosferas. A gente vai ter isso com Gonagai, que é com essa travessia das relações entre o meio da estética são precisas. A relação da materialidade do traço, da sombra, da deformação, que é descrito e depois se torna imagético. A visualização desse horror que substitui a palavra poética pela imagem grotesca e intensa. A especialização do sofrimento, agora, do visível do corpo condenado, nas linhas tortas, nos rostos distorcidos, na paisagem opressiva que se desenha no papel. E assim que a gente começa a perceber que a transposição ela não é uma mera ilustração, ela se torna quase uma reorganização desse radical do sensível, onde os sentidos eles são reescritos no corpo e na imagem, e no traço do mangá, que a gente vai ver a seguir, com o horror japonês contemporâneo. A Deval pode passar. Se no texto do Dante, o inferno é uma construção da palavra, da alegoria, do ritmo poético, na obra do Gonagai, essa mesma cartografia ela não acontece reescrita, essa mesma cartografia do horror é reescrita. E a partir de uma nova linguagem, que é essa gramática do traço, da linha, da sombra, da deformação. Então, a ideia do verbo que a gente trabalhou antes se converte na ideia da imagem, a metáfora vira o corpo, a alegoria transforma a carne dilacerada, a paisagem opressiva, o rosto deformado. O horror aqui, ela não é apenas imaginado na abstração poética. Ele pode ser visto, sentido e experienciado. E percebam como o mangá ativa a relação de uma outra forma da sensorialidade. O horror ele é visual e ele se torna linguagem, por ser visual. E o traço, ele não apenas desenha, ele grita, ele distorce, ele invade a percepção desse leitor. E a sombra não é apenas um detalhe, ela é quase uma atmosfera que a gente sente quando está lendo. Ela é uma atmosfera de opressão, de densidade, de um simbolismo exacerbado. Esse inferno do Dante, então, ele deixa de ser um espaço construído na imaginação verbal. E ele passa a ser inscrito no papel, no lugar gráfico, visual, sensorial, onde essa relação do sofrimento se materializa no corpo do desenho. E aí a gente consegue afirmar que a gente não transporta essa ideia de história, apenas histórias. A gente transporta experiências, afetos, estéticas, e é dentro dessa relação que a gente vê a potência da intermedialidade, que é fazer com que essa obra aprenda a viver em uma outra mídia, em um outro corpo. Sobre um novo regime, sobre uma nova arquitetura, sobre um novo designer, sobre novos etc. Agora pode passar, Deval. E, chegando a nisso, a gente chega na nossa segunda parte, de exemplos de como essa transposição ela pode existir. E, para isso, a gente pegou o jogo do The Last of Us, e depois, para sua adaptação para o cinema, através da série The Last of Us. E, quando a gente olha para o The Last of Us em sua linguagem original, que é o jogo, o que a gente percebe é que a narrativa não é simplesmente entregue ao jogador como uma história linear. Como assim? Ela se constrói no corpo de quem joga. Então, é uma narrativa que ela não é ouvida, ela não é lida, ela é apenas observada. Ela também não é apenas observada, desculpa. Ela é uma narrativa que ela é vívida e ela é sentida por quem está jogando. Ela é
parte da interação, ela é construída na pele da interação. E toda essa progressão do enredo está condicionado a uma relação de que se o jogador não age, a história também não avança. Se não existe um risco, não existe uma abstração narrativa. Então, tudo é muito tensionado e a tensão se manifesta nos erros que o jogo permite você tentar, nas tentativas, nas escassez de recursos que o jogo aborda, nas possibilidades permanentes dessa relação do fracasso. E a mão que segura esse controle, lidera essa narrativa, não apenas aciona os comandos, mas também performa e idealiza as escolhas e constrói esse tempo dessa narrativa. Como assim? Moldando a experiência. O tempo aqui não é linear, como acontece na série. Ele não é dado, ele é jogado, né? Ele é criado e manipulado, ele pode ser expandido, tudo depende do quanto se joga, do que é acordado dentro do jogo, das decisões que são tomadas ali no movimento dos seus dedos. E os riscos, nesse contexto, eles não podem ser entendidos como uma metáfora. Eles são quase um motor para essa narrativa acontecer, e na qual ela se organiza dentro dessa imersão, da ação, do veículo, e é exatamente nesse ponto que a gente começa a perceber o quanto a experiência narrativa do jogo está radicalmente ancorada na relação do corpo e como a história não existe sem a mão que o joga. Então, o jogo não acontece sem o jogador. Sem a agência, não existe uma narrativa. Quase que, se você for compreender de uma maneira mais sucinta, seria fundamental para que possamos entender como se transforma essa imagem, essa história, e como ela migra quando ela atravessa as mídias e se reescreve no formato de série. Pode passar, Deval. Quando a gente começa a falar sobre e olhar para o The Last of Us na transposição para a série, a gente pode perceber que ocorre uma transformação radical da experiência do sensível que eu tanto falei antes sobre o jogador. Se no jogo a narrativa ela é construída pelo corpo do jogador, na série, esse corpo que age, ele dá o lugar àquele que observa, que sente, que testemunha aquelas ações que foram escolhidas. Então, essa agência de alguém desaparece. O risco não é mais um risco real, como acontecia no jogo, nem performativo, mas ele se converte no drama, numa tensão narrativa conduzida pela câmera, pela montagem, pela atuação, pela trilha sonora e etc. Pensando nisso, a experiência não está ancorada no erro, nem na tentativa, nem na escassez, nem no controle, nem nas mãos do jogador. A gente pode dizer que o controle virou a câmera, o risco virou o drama, o tempo interativo, aquele que era moldado pela ação do jogador, se transforma num tempo cinematográfico, que ele é conduzido, ele é fechado, organizado por uma linguagem audiovisual, como a gente já conhece. O HUD é aquele conjunto de informações que no jogo media a experiência, vida, munição, mapa, inventário, etc, etc, etc. Desaparece agora, que a gente está falando da série. Ele dá lugar à trilha sonora, à composição da cena, ao lugar do espectador, que ele não controla, mas assiste, sente e acompanha. Se no jogo você sobrevive com o Joe, na série você sofre com o Joe. Essas mudanças que fazem a gente entender essa ideia da transposição. Então, se essa é a potência das travessias entre as mídias, a gente pode afirmar que existe uma reorganização completa dessa experiência do sensível, onde a narrativa ela não desaparece, mas ela se reescreve, ela é reescrita em um novo corpo, em uma nova mídia, em um novo modo de existir dessa relação, mas sem perder aquela ideia inicial. Pode passar, Deval. Então, pensando nisso, para finalizar, né, quase,
Se a gente observa o que acontece no processo de transposição do jogo para a série, percebe que é uma tradução dessa narrativa e que se realiza aqui uma reorganização. E do corpo que age, o olhar que contempla. No jogo, então, a história se construiu na prática da sobrevivência, do erro. Na série, tudo isso é convertido numa narrativa mais conduzida, em um drama visual, em uma construção cinematográfica, que guia o espectador pelo olhar e não mais pela ação, e não mais pelo seu próprio movimento e suas escolhas. E da atenção ativa à empatia passiva. Como isso? Quando eu falo que antes era vivenciado com urgência, na rapidez, que a narrativa de um jogo permite, correr, se esconder, lutar, sobreviver, que são as atividades do jogo, agora é sentido com afeto, com atenção dramática, com construção emocional, que atravessa quem assiste. Só quem assistiu assistiu e jogou consegue ter essa sensibilidade dos dois materiais, das duas ideias de mídia. Além disso, a gente pode pensar um pouco sobre a mecânica dessa escassez dos riscos, que eram tão presentes na experiência do jogador, que passa a ser conduzida pelo roteiro, pela direção, pela montagem, quando a gente pensa na série. E, finalizando essa ideia, o importante da narrativa, ela não desaparece, e é mostrar que as obras elas não são estáticas. A inscrição da intermedialidade e da transposição midiática é entender que as obras elas não são estáticas de maneira alguma. Elas atravessam tempos, linguagens, suportes, e cada travessia elas se transformam dentro de uma nova mídia, dentro de uma nova responsabilidade, dentro de uma nova narrativa. Acho que é isso. Pode passar, Deval. Então, a gente queria, né, agradecer mais uma vez a todos vocês que assistiram até agora. Espero que tenha ficado um pouco mais claro todas essas subcategorias da intermedialidade, né? Que é o nosso intuito aqui, deixar mais claro para vocês. E também fazer o convite, né, para o próximo e último encontro, que está previsto para o dia 24 de junho. Né? E nesse próximo encontro a gente vai falar um pouco sobre transmídia, né? Apesar de que o curso é intermedialidade, mas a transmídia ela termina tendo uma certa relação por ter essa conversa entre mídias de alguma forma. Então, a gente agradece e convida novamente para o próximo encontro, tá? E nesse último encontro também a gente vai falar um pouquinho mais sobre as declarações de quem vem acompanhando o curso, tá? Então a gente vai dizer a vocês como vai ser o mecanismo para conseguir essas declarações, tá bom? Então eu me despeço por aqui. Nicole, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. E até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Eu só quero agradecer mesmo a todos que estiveram participando até agora e até o próximo encontro.